passei 19 anos nessa bendita empresa aqui. E quando eu me lembro que eu dava o meu dízimo de R$320 e um dia o bebedouro se quebrou e compraram um que não era R$10 para a gente tomar água quente, eu fiquei revoltada e saí dessa igreja. O que o povo faz dentro dessa igreja, vocês não têm noção. Quando eu me lembro que os meus R$320 era para o luxo dos pastores, eu fico revoltada com isso. Graças a Deus, eu não me afastei do meu Deus e nem vou me afastar por causa de denominação e nem por causa de dízimo, não. Hoje eu pego o meu dízimo e faço dele como deve ser feito. Procuro pessoas que realmente precisam, que está necessitada e faço a minha doação. Não pego mais o meu dinheiro para dar nessas denominações que usa de tudo para arrancar tudo de você. E é festas e mais festas. Eles ficam tudo doido dentro da igreja, pedindo a um e a outro, que eu acho isso uma vergonha. E não vem R$1 do templo central para ajudar o povo dentro da igreja, para ajudar as crianças, para ajudar o povo da união, do conjunto. Não vem, fica pedindo a um e a outro. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Eu sou o Denilson Douglas e você está no canal que trata sobre diversos assuntos relacionados a ateísmo, agnosticismo, política, filosofia, religiões e muitos outros assuntos, para deixar você sempre bem informado. E você que vem dos diversos lugares do Brasil e do mundo é sempre muito bem-vindo. Receba o meu cordial abraço e o meu aperto de mão fraternal. Puxa a cadeira e vamos conversar. Quero fazer um pedido a você que ainda não é inscrito no canal para que você se torne uma pessoa inscrita, porque assim você vai fortalecer ainda mais esse nosso trabalho e a minha voz vai chegar a cada vez mais pessoas. À medida que você se inscreve e aciona o sino das notificações, você também passa a acompanhar muito mais de perto tudo que nós fazemos aqui no canal. Os vídeos, as lives, as postagens. Então, fique à vontade para se inscrever e acionar o sino das notificações. Se você quer, de repente, se tornar membro do canal, eu peço isso. Assine o nosso clube de membros para que você tenha vantagens exclusivas. Faça com que essa ponte seja cada vez mais fortalecida entre mim e você. Um forte abraço também a todos que fazem contribuições via Pix. Tem essa possibilidade também de você tornar-se um mantenedor dessa obra. Olha, parece coisa de igreja pentecostal, hein? Não, aqui é um canal que justamente faz com que você se liberte dessas misérias das religiões. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para me ajudar a manter esse trabalho no ar, através do Pix que está passando aí na sua tela, vigilantedenilson@gmail.com, vigilantedenilson@gmail.com. Vamos direto ao vídeo de hoje. Eu fico aqui imaginando a tal igreja primitiva, sabe? Essa igreja seria mantida com doações de seus fiéis, doações voluntárias, né? E mesmo vivendo na clandestinidade, não sendo respeitados pelo governo, eles socorriam os seus membros através do dinheiro arrecadado. Imagino famílias sendo amparadas por outras famílias em um clima de ajuda mútua, digna de uma sociedade realmente solidária. Ajudar os domésticos da fé, ajudar os de fora também, os riscos de haverem aproveitadores, subestimados, já que eles alegam um novo nascimento. Viver de bem um com o outro não representaria um risco, porque todos teriam um mesmo espírito e uma só fé e um só Deus. Nos dias de hoje, isso é uma ilusão, é uma quimera. Óbvio que em uma sociedade capitalista, onde o espírito da mentirosa meritocracia tenta embalar os sonhos egoístas de crentes em todo o Brasil, mesmo para os religiosos,
A solidariedade se resumiria aos serviços prestados voluntariamente à instituição eclesiástica, ao CNPJ da empresa da fé, enquanto as mesmas empresas encontrariam-se com os cofres muito bem abastecidos. As pessoas, claro, seriam extremamente desassistidas. Sobre o culto administrativo, você que já foi religioso, você conhece o tal do culto administrativo? O culto administrativo se propõe a ser um tipo de prestação de contas, onde o pastor fala para as suas ovelhas tudo que entrou, tudo que saiu, isso na teoria. Até pouco tempo após eu começar a frequentar a igreja, eu pensei que fosse assim. Mas o culto administrativo é uma verdadeira piada. Apenas número de mais potenciais pagantes pelos serviços de nada, promoções para os cargos de capachos do pastor e nada mais. Aos depositantes não resta sequer a prestação de contas pelo dinheiro que entra e que sai. Tanto é que quando o relatório de ganhos, mesmo de forma atrasada e clandestina, chega ao conhecimento da população em geral, o clima é de escândalo e embaraço para as empresas da fé. Você, como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí está abrangendo tudo? Tudo. Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que Quase a igreja... 200 mil, Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. Apartamento, pagamento do apartamento dele, outras a esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Mas não pense que todos se comovem com a divulgação dos seus salários fabulosos. Eles não estão nem aí para o escárnio. A verdade revelada, que chega até aos defensores do Deus inexistente, da paz inexistente e do paraíso encantado inexistente, não os abala, porque eles sabem que o público é fiel. Querem que o povo perca o interesse em saber o que é feito com o dinheiro volumoso que entra a cada culto e a cada domingo. São lobos devoradores e famintos. Famintos demais para preocuparem-se com a prestação de contas. A prestação de contas, é feita de forma organizacional apenas por parte dos arrecadadores. Ao final do culto, talãozinho na mão e o dinheiro em outra, em envelopes, malas, malotes. Com a ascensão da tecnologia, às vezes o Pix é feito e cai direto na conta da igreja ou na conta do pastor presidente. Mas a pessoa também pode contribuir via cartão de crédito. Fazem qualquer negócio para manterem as suas empresas altamente lucrativas e rentáveis. E eles aproveitam mesmo. Houve um tempo em que, em algumas igrejas evangélicas, os fiéis eram orientados a levarem de casa os seus próprios copos reutilizáveis, para que assim as congregações não precisassem ter esta despesa. Há igrejas em que os bebedouros de água mineral gelada se destinam apenas ao pastor, enquanto os demais fiéis tomam água de poço artesiano sem nenhum atestado de potabilidade e, pasmem os senhores, água quente. Pois é, meus amigos, muita cara de pau. Várias cobranças aos vassalos das igrejas, principalmente em se tratando de igrejas pequenas, como uma das que eu fiz parte. Deixem eu contar-lhes uma anedota que aconteceu comigo na época em que eu era obreiro da igreja.
Eu era diácono da igreja e também era responsável pela manutenção dos bebedouros, dos sanitários e do funcionamento normal dos cultos. Eu testava o som, às vezes iniciava os cultos até o pastor chegar. Eu avisava, repito, avisava, quando a água precisava ser reabastecida, porque eu nunca imaginei que isso fosse responsabilidade minha tirar do bolso. Era um fim de semana e como eu dirigia o vazio culto da sexta-feira, que era o culto de oração para a mocidade, eu verifiquei que a água do bebedouro estava quase vazia. Eu disse, puxa vida, amanhã eu vou ter de viajar. Aí eu lembrei de avisar ao meu ex-pastor via mensagem de WhatsApp. E no dia seguinte viajei com a minha esposa para um evento promovido por uma outra igreja, a que minha esposa fazia parte. Sim. Nós fazíamos parte de igrejas diferentes, porque a minha esposa já tinha fugido desse meu ex-pastor. Esse evento estava organizado e agendado com a minha esposa e a direção de casais da sua igreja. Inclusive já estava tudo pago. Iríamos ficar do sábado para o domingo ausentes da congregação. Já no evento, decidi olhar para o celular e vi a mensagem do pastor em resposta. Lembra que eu falei da água que estava faltando? Palavras dele. Meu irmão, você não tem dinheiro para comprar uma água em oferta para Deus? Eu sei que você é um dizimista fiel, mas precisamos de ofertantes também. Você nunca oferta nada à igreja? Meus amigos, se tem um momento em que eu senti vontade de chutar o pau da barraca, foi aquele. E eu chutei. De certa forma eu chutei. Eu falei o que estava engasgado aqui. De forma respeitosa, eu lembrei a ele que estava fazendo demais, dizimando, inclusive utilizando o limite do cheque especial da minha conta. Eu não tinha dinheiro para nem ver o meu próprio salário, devido às contas que se avolumavam e estavam no débito automático. Falei. Para cada palavra que eu falava, o pastor vinha com uma piada, com uma sugestão, com uma arrogância, uma justificativa cada vez mais descabida para aquela cobrança. Até que eu disse, tudo bem, pastor, tudo bem, o senhor é quem sabe. Se quiser me suspender, me suspenda. Se quiser me disciplinar, fique à vontade. Mas eu nunca vi a pessoa ofertar o que não tem. O que não tem para ser ofertado, não se oferta. Puxa vida, que estresse, viu? Que estresse. A minha esposa do meu lado, me acalmando, e eu prestes a surtar, devido à pressão daquele homem que queria sempre mais e mais. Quando eu retornei para casa no domingo, deu tempo de ir à igreja. E eu ainda fui conversar com ele e cobrei dele mais respeito e mais empatia pelos fiéis, que como eu necessitava de compreensão. Eu lembro que eu me queixei, inclusive, de que ele falou que o problema era meu pelas minhas dificuldades financeiras. A igreja precisava faturar. Mas não adiantou nada. Fiquei ainda um ano naquela igreja, até que fui liberto pelo ateísmo. O ateísmo me chamou. Hoje eu sei o quanto eu fui tolo em um dia acreditar que da fonte suja poderia sair água limpa. Não dá. E ainda tem gente que acha ruim quando eu me oponho a sistemas perversos, inescrupulosos e sagazes, como esse sistema religioso, né? Sistema religioso cristão. Paga-se por tudo. Tem-se retorno de nada. É como um empréstimo a fundo perdido. Aliás, é pior. É um assalto de consciência. Imaginem só vocês. O servo do Deus, dono do ouro e da prata, espera que você o honre, destinando 10% do seu dinheiro mais ofertas voluntárias ao dono da empresa da fé mais próxima. Aquele proprietário de empresa com a qual você tem convênio, com a qual você se associou. E você entende que deve fazer isto a despeito do que façam com o seu dinheiro. Inclusive o Bispo Macedo já diria, né? Como imposto que é pago e a gente não sabe nem tem o controle de como será utilizado. Mas, ao menos na política, existem os cargos eletivos, para os quais a gente frequentemente tem o poder de votar ou não votar em um determinado indivíduo que se apresenta supostamente para nos representar. E esses caras que ficam à frente das congregações de forma vitalícia, passando o trono para quem eles
eles mesmos designam em vida, largue de ser bobo você também. Essas igrejas são apresentadas como a casa de Deus. Mas Deus agora habita em templos feitos por mãos humanas? Lembrei que a Bíblia dá cabimento para isso, né? E até porque o templo na esquina de sua casa é uma representação fiel do templo de Jerusalém, não é? Não? Não é não, né? E cadê as ofertas? Cadê as ofertas dos animais e a comida? O fogo do altar, o qual nunca se apaga. A glória de Deus, que é bem mais do que pulos, gritos e algazarras. Cadê? Esses templos não se parecem nem um pouco com as descrições presentes na Bíblia do Antigo Testamento. E quando arquitetonicamente eles parecem, são réplicas com mau uso e desvios. Mas o desvio não é apenas desvios de finalidade. São desvios dos recursos que você sua para conseguir e entrega nas mãos dos mercenários da fé. Tome cuidado, abra seus olhos. Não seja mais um iludido. Nem a religião que você abraça detém os conceitos originais que foram propostos há muitos anos atrás, nem o Deus que você diz que serve se revela como se revelava supostamente num livro. O que é que você está fazendo com a sua vida? Responda para você mesmo. Um forte abraço e até mais, pessoal.